Tá gravando já, gente? Vamos continuando aqui, né? Demorei um pouquinho porque eu tava pegando o vídeo da outra aula para colocar no YouTube o comecinho da primeira aula, né? Vamos lá, então. Clayton já tá aí. Os alunos que sempre aparecem, né? Gente, esse pessoal que não tá fazendo... Esse pessoal que não tá aqui na nossa live, vocês têm notícia dessas pessoas? Esse pessoal tá estudando? É porque as aulas estão rolando, né? Coronavírus. Uai, professor. Ué, professor, muitos alunos não têm acesso à internet, né? Foi o que eu pensei também. Ou no computador, ou internet, no celular. Muitas pessoas são do interior, essas coisas. Hein? Verdade. Gente, vocês estão vendo essa foto que o colega mandou aqui? Vocês estão enxergando ou só eu estou enxergando? Vocês já estão vendo a minha tela? Não, ainda não, né? Então, peraí. Tá aqui, ó. Olha aí, gente. Esse aqui é uma foto que o colega tirou numa visita técnica que a universidade fez com vocês para uma represa. Na usina de Itaipu. Na usina de Itaipu, olha que bacana, ó. Vem um esquema de construção dela mesmo. Na parte mais baixa dela aí, professor, onde aguenta mais pressão, em média, cada parede dessa tem 12 metros cúbicos de concreto armado para segurar a pressão. Nossa senhora, é muita coisa, né? Mas aí, cadê? A colega me perguntou, ó, tá vendo aqui? A forma triangular que eu estava mostrando para vocês é porque, em geral, a parte de baixo da barragem ela tem que ser mais larga, porque a pressão é maior ali embaixo, né? Então, tá bem aqui explicado, né? Espero que a colega agora perceba. Tá vendo? Tem água desse lado e tem água do lado de cá também, ó. Essa foto aqui. Tá bom? A parte mais cheia é o reservatório, de lá é o rio onde ele segue. Ah, A escutaram, segunda colega? foto ela tem como ver melhor um pouco. A segunda foto aqui, ó. Olha que legal. Bem detalhado, né? Então, aqui tem o Tá bem rio. explicadinho. Aqui tem o rio e aqui tem a represa, né? Esse vertedouro aí, bem onde você está passando aí, ó, onde puxa para a turbina, em média é de 20 a 30 metros de profundidade, e a saída lá é também em média de 12 a 15 metros, que ele sai abaixo do nível do rio. Perfeito. Bacana, olha aí. Então tá aqui as entranhas de uma represa, gente. A gente está estudando justamente isso aqui, ó. Ah, não dá para eu circular aí, né? Porque estou no expositor de fotos aqui do Windows, né? Mas ó, a gente está estudando justamente essa parte triangular aqui, ó. Ah, pois é, eu tenho que aprender a fazer isso, né? Eu ainda não sei fazer isso. Obrigado, a gente está estudando essa parte aí, ó. Isso aí que é a comporta, tá, meus queridos? Ih, minha internet está instável, vamos ver. Se cair, eu volto, viu, gente? Se cair, vocês continuam aí. Aragão, tem um lápis aí na ponta aí, ó, que você pode usar ele. Rapaz, cadê esse lápis, hein? Na Eu acho que tela. esse lápis só fica no celular, só para Putz. celular que tem, no PC não tem. Tô circulando, só eu que tô fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, agora sim, vou até circular muito aqui, felicidade, ó. A gente tá estudando isso aqui, viu, ó. A comporta. Um ponto na média, viu, Aragão? Obrigado, cara, obrigado. Agora tem que apagar. Senão vai ficar essa porcaria aí. Tem a borracha lá, ó. Tem a borracha no canto. Espera aqui. Lápis, borracha. Eraser. Ó, coisa maravilhosa. Tecnologia é tudo de bom. Então agora eu sei apontar para vocês onde que eu quero dizer aqui, ó. Bom, mas agora com essa figura ficou ótimo, né? Então agora não tem mais dúvida. O que é a comporta que a gente está estudando, né? Ótimo, excelente. Porque não é bom ficar dúvida, né? A gente está justamente tentando tirar as dúvidas da cabeça da pessoa. Então, aqui nessa figura a gente introduziu as primeiras coisas, né? O nossa comporta, esse objeto aqui. Na verdade, foi melhor do que na sala de aula, né? Porque lá na sala de aula eu teria que ficar desenhando e fazendo vocês imaginar. Que eu pude mostrar, e o colega aí, eu não sei quem foi, mas ele trouxe foto de Itaipu para a gente poder olhar, né? Isso foi muito bacana. Então, Matheus, foi muito bom. Excelente. Eu. Sou o cara. Boa. É.
Gente, então, olha lá, centro de gravidade, centro de pressão, tá? Eu quero que vocês notem o seguinte, ó, todas as grandezas associadas, é só uma anotação, tá? Vamos ver uma anotação aqui. Notação, não é anotação. Ó, todas as grandezas associadas com o centro de gravidade, elas estão levando uma barrinha em cima, tá vendo? Por exemplo, H barra aqui, ó, H barra é a altura do centro de gravidade, entendeu? Tô falando isso porque agora vai ter essa nova figura. Apaga esses dois pontinhos aqui, eu não sei quem colocou, mas apaga, por favor. Colocar dois pontinhos vermelhos aqui, ó. Agora a gente vai ter uma nova figura aqui, ó. Essa nova figura aqui é para descrever... A pessoa vai tentar apagar e desenhou mais. A nossa nova figura, ela vai ser essa figura aqui. Agora aqui eu quero que vocês entendam. O que é isso aí, ó? Digamos que isso aqui seja a minha barragem, tá? Isso aqui tá aqui a barragem e o fluido tá nessa região aqui, ó. Tá? Essa aqui é a superfície do fluido, tá? Isso aqui é a região, tá bom? Isso aqui é a... Ah, não. Do jeito que tá aparecendo aí na tela, acho que é melhor colocar o fluido aqui desse lado. Tá certo, professor. O fluido tá aqui, tá em vermelho aqui na minha figura aqui. Isso aqui é a barragem, isso aqui é o fluido, tá? A superfície livre é isso aqui, ó. E a gente está considerando um ângulo θ entre a superfície livre e a superfície da barragem, tá? A superfície sólida da barragem está aqui, ó. Essa aqui é a superfície sólida da barragem, aqui está a superfície do fluido. E a gente está considerando um ângulo θ aqui, só para poder teorizar, tá? A gente está considerando um ângulo θ entre a barragem e a superfície, tá bom? É isso que a gente está vendo aqui na foto, ó. Essa figura A aqui, ó. Nessa figura A, o que a gente está vendo? Cadê a barragem aí, professor? Pois é, a gente está vendo só um fio, né? Tá vendo essa coisa AB aqui? Tá vendo esse objeto AB aqui? Sim. Começa em A e termina em B? Isso aqui é um pedacinho, isso daí é um pedacinho da barragem. É tipo isso aqui que está na minha mão. A barragem está aqui grandona aqui, ó. Ela tá gigante aqui, tá lá. Aí eu estou analisando só um pedacinho de nada, que é uma barragenzinha pequenininha lá no meio do mar, entendeu? Lá no meio da água, tá bom? É um pedacinho da barragem que está no meio do fluido, entendeu? Ô, Matheus. Estou representando só um filete de A até B aqui, ó. Um filete, uma barragenzinha pequenininha. Tá? Você está considerando uma parte específica. Estou considerando uma parte específica. Acho bom isso, né? Que às vezes eu fico tentando na minha cabeça achar uma frase que fosse bem simples para todo mundo entender, né? O professor tem essas manias. Aí vem um aluno e fala uma frase boa, melhor ainda. Exatamente. Eu estou considerando uma parte específica da barragem, tá? Qual seria? Um segmento de A até B aqui, tá? Muito bem. Então, vamos olhar aqui as coisas aqui desse segmento. Ele está inclinado de um ângulo θ com relação à superfície, tá? Aqui está o centro de gravidade. A profundidade do centro de gravidade é esse H barra aqui, ó. A gente vai traçar um eixo Y nessa direção aqui, ó, de O para B. O eixo Y vai estar traçado aqui, ó. Vai estar nessa região aqui. Eu estou passando o mouse agora, ó. Isso aqui é um eixo Y. De tal forma que eu vou poder medir valores de Y aqui, ó. Por exemplo, um elemento de massa, um elemento da superfície qualquer, ele está a uma altura Y qualquer nesse eixo aqui, ó. O eixo está inclinado, tá, gente? O eixo está inclinado aqui, ó. O eixo está inclinado. Todo mundo entendeu isso? O eixo está inclinado aqui, um elemento da superfície qualquer está a uma altura Y. O centro de gravidade está a uma altura o quê? Y barra. Eu não falei que todas as variáveis relativas ao centro de gravidade levam a barra? E aqui, ó, o centro de pressão, ele está nessa altura aqui, que é Y do centro de pressão, definido aqui nessa distância grandona aqui, ó. Então, a distância grandona é o Y do centro de pressão, porque ele é mais baixo, ele é mais fundo. O centro de gravidade está na distância Y barra. Um elemento diferencial qualquer, ele tá a uma altura que é Y. Nesse eixo cuja origem está aqui, né? E o eixo Y está nessa orientação aqui, ó. O eixo Y está nessa orientação aqui, tá bom? É isso aí. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Vocês lembram como é que a gente faz estudo das coisas em cálculo, em física? Quando a gente quer calcular um valor total de algo que é variável,
a gente divide a coisa que a gente quer somar em vários pedaços pequenininhos, né, de tal forma que nesses pedaços pequenininhos eu posso considerar constante, né? Por exemplo, eu estou querendo calcular a força sobre esse objeto aqui, ó. Se a força fosse constante, era fácil, era só fazer pressão na área vezes o valor da área, né? Só que agora a pressão está variando ao longo da altura. Como é que a gente faz? A gente separa esse objeto em milhares, né, em pequenas partições, e considera que nessas partições a força é constante nessa partição. Então, a força em cada pedacinho vai ser o valor da pressão naquele pedaço, vezes o valor da área daquele pedacinho pequenininho, né? E aí a gente soma esses elementos diferenciais ao longo de todo o objeto. Isso entra integral? É, a integral, exatamente. A gente está falando de soma de elementos diferenciais, né? O que é a soma de elementos diferenciais? A integral. Sempre que a gente tem coisas variando, né, gente? A gente resolve isso, a gente resolve o problema, né? A gente resolve os problemas fazendo integrais, né? É assim, coisa maravilhosa. Então, considera então o problema que a gente tem, né? Se H é uma profundidade genérica, o H, aqui, ó, se H é uma profundidade genérica, digamos, essa profundidade aqui, ó, então H é Y vezes seno de θ. Você percebe que forma um triângulo aqui? Deixa eu pegar essa figura aqui e passar ela lá para o CorelDRAW, pelo amor de Deus, porque está enchendo minha paciência isso já. Vou tirar isso daqui, eu não posso desenhar nela. Pronto. Sim, eu posso desenhar. Graças a Deus. Então, olha só. Considera esse objetozinho aqui, ó. A altura dele, a gente chama de H. O H. Tá? Vou colocar de outra cor, para ficar bem nítido mesmo. Esse aqui é o H. Essa altura aqui é H. Tá? Agora, se você observar bem, o meu eixo Y, né? O meu eixo Y, ele tá nessa direção aqui. Esse aqui que é o eixo Y, ó. Esse aí é o eixo Y. A distância entre... E aqui está a origem, ó. Aqui está a origem. Aqui, vou colocar uma bolinha bem na origem para você perceber. Espero que esteja ajudando vocês. Eu estou tentando deixar claro, né? A origem está aqui, ó. A distância entre a origem e esse ponto aqui, ó, ela é justamente o valor de Y, né? A distância entre a origem aqui e esse ponto é justamente o valor de Y, que é essa reta aqui, ó. Então, essa distância aqui é Y. Então, vamos desenhar ela aí. Olha aí. Tá vendo que forma um triângulozinho? Se eu fizer uma outra reta aqui em cima, vai formar um triângulo. Triângulo retângulo. Fechando aqui um triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, eu posso associar a altura H com esse Y ali. Eu posso associar esse H aqui, ó, com o Y, que é esse valor aqui, ó. Qual que é a relação, gente? O H é o cateto que está na frente do ângulo, né? Então, nesse triângulozinho aí, quanto vai valer? O H vai valer Y vezes seno de θ. O H vai valer Y vezes seno de θ. Tá? O H vale Y vezes seno de θ aqui nessa figura, tá vendo? Então, a profundidade de um pedaço qualquer, a profundidade H está associada com a distância no eixo Y. Qual é a associação? O H, a profundidade, é Y vezes seno de θ. Então, posto isso, né, que é o que eu estava dizendo aqui, ó, se H é uma profundidade genérica, Y vezes seno de θ, H é Y seno de θ, onde Y é a distância até a superfície livre, né? A pressão num ponto a uma altura H, a pressão no ponto a uma altura H, né, é gama vezes H, que no caso agora vai ser gama vezes Y seno de θ. Então, esse aqui é o valor da pressão. Na faixa de área DA,
considera... Como é que eu faço isso, hein? Vou desenhar lá, vou escrever lá no CorelDRAW de novo, meu quadro, né? É da aula de comportas. Ai, Deus. Olha só, pressão, gente, não é força por área. Pressão não é força dividido por área. Se eu estiver considerando um pedacinho muito pequenininho lá da comporta, essa área, ela não vai ser A, ela vai ser simplesmente um elemento diferencial de área, né? Ela vai ser um elemento diferencial de área. E a força não vai ser a força total, vai ser simplesmente um elemento diferencial de força. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, o elemento diferencial de força é igual a pressão naquela altura vezes o elemento diferencial de área. Tá? DF é P vezes DA. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Na faixa de área DA, olha só, tá vendo essa figura aqui? Essa figura aqui, ela é tipo, ele é um corte lateral dessa figura aqui, ó. Ela é uma visão, um outro ângulo dessa figura aqui. Se você pega seu objeto sólido que está lá embaixo, faz um corte lateral dele, você vai perceber o seguinte, ó, que na altura H, a gente vai ter aqui uma faixa de comprimento, uma faixa de área DA. A gente vai considerar a força nessa faixa aí, lá da... É como se tivesse aqui, ó. Tá o objeto aqui, a gente corta uma faixinha aqui, assim, e vai considerar a força que está atuando só nessa faixazinha. A força que está atuando só nessa faixazinha dá para a gente calcular. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. O DF é P vezes DA. Só que, por sua vez, a pressão naquela altura vale o quê? Gama Y vezes seno de θ. E então, né? Se DF vale isso aqui, para eu conseguir o F, o que eu faço? Eu integro. Eu simplesmente integro. Tá? Eu vou integrar desde A até B. Eu vou integrar desde A até B para a gente ter a força em toda essa superfície aqui. Ó, a força em toda essa superfície aqui. Eu vou integrar desde a altura que está representada aqui pelo YA, né, até a altura que está representada pelo YB. Então, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. E aí, a gente vai perceber uma coisa. Lá em mecânica dos sólidos, a gente aprende que o valor, né, que o centro de gravidade, a posição dele é dada por essa expressão aqui, ó. Essa aqui é a expressãozinha que eu vou ficar lá fazendo com vocês, uma semana de conta lá. Para calcular centro de gravidade de sólido, é isso aqui, ó. E olha o que apareceu aqui. Apareceu aqui justamente a integral de YdA. E o centro de gravidade é justamente integral de YdA dividido pelo valor da área total. É uma média. Se eu passar esse A aqui multiplicando, eu consigo escrever a integral de YdA como sendo y barra vezes A. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou tirar isso daqui e vou substituir por y barra vezes A. E aí, a gente tem essa expressão para força, ó. Isso aqui é a força na superfície submersa. Simplesmente é isso. A força na superfície submersa é isso aqui, ó. E daqui a gente pode simplificar um pouco mais ainda. Tá vendo esse y barra vezes seno de θ? O que é y barra? Y barra é a posição no eixo y do centro de gravidade. Tá aqui é o y barra. A distância daqui até aqui. O y barra é a distância até o centro de gravidade. Se eu pego o y barra e multiplico pelo seno de θ, dá justamente a profundidade do centro de gravidade. Dá o h barra. Né? Dá esse h aqui, a profundidade do centro de gravidade. Então, eu posso substituir esse y barra vezes seno de θ por h barra. Só que, o que é gama vezes h barra? Peso específico vezes a altura do centro de gravidade. Peso específico vezes a altura do centro de gravidade é a pressão que o fluido faz a uma profundidade que é dada pelo centro de gravidade. Então, esse P barra aqui é justamente a pressão no centro de gravidade. E aí, gente, talvez tenha sido complicado esse meio de campo, a dedução, etc., porque eu não estou num quadro lá, né, fazendo as continhas, mostrando para vocês direitinho, estou só falando. A força na comporta, a força total em toda a superfície da comporta acabou virando uma expressãozinha muito simples. Pô, Adriano, você fez toda essa conta aí só para falar essa expressão que a gente já sabia no início. Você sabia, mas você não entendia o significado dela. Né? Olha só o que resultou aqui. Resultou que a força na comporta, tá, é o valor da pressão na altura do centro de gravidade vezes a área. Que seria um resultado esperado, né? Que seria um resultado esperado aí.
Força é pressão vezes área. Então, se você quiser calcular a força que está atuando em toda uma comporta, é muito simples. É muito simples. O primeiro passo da conta é isso aí. Como é que você calcula a força numa comporta? Você calcula a pressão na altura do centro de gravidade e multiplica pela área da superfície da comporta. Acabou. Isso aí vai ser a força na parede toda da comporta. Entendeu? É isso. Então, isso Então, o aqui... senhor entrou numa integral e saiu. Exatamente. A conta tem que ser feita via integral. Isso aí não seria óbvio, entendeu? Isso aqui não seria óbvio. Esse aqui não é exatamente óbvio, assim. É um resultado bonito esse aí, na verdade, né? Exatamente. A gente colocou aqui integral, tem que calcular usando integral, né? Porque a força está variando ao longo da altura, mas aí quando você vai lá e faz a integral, você vai ver que vai ficar em função de coisas conhecidas. Qual seria essa coisa? A pressão na altura do centro de gravidade. Então, para você calcular uma força na comporta, você precisa de saber a pressão na altura do centro de gravidade da comporta. Olha que maravilha. A expressãozinha é essa aqui, ó. A expressãozinha é essa aqui, tá bom? Fala, Matheus. Apareceu um negócio aqui de minuto aqui. Será que não tá acabando, não? Então, não, isso que eu ia falar. Apareceu Eu vou ficar por aqui nessa aula, ó. Eu vou ficar aqui por aqui nessa aula. Vou só ler essa frasezinha aqui, tá? E vou ficar por aqui nessa aula para não ficar muita matéria. Vou dividir essa aula de comportas em 2 pedaços. Porque aí aqui fica tipo uma introdução para comporta, né? E aí na aula que vem eu vou falar melhor sobre comporta. Eu vou detalhar um pouco mais as comportas, tá bom? Então, olha só. Dessa forma, verifica-se que a força resultante é obtida pelo produto da pressão no centro de gravidade da superfície por sua própria área. Observe que se o centro de gravidade não muda sua altura relativa à superfície do fluido, a resultante independe do ângulo, né? O que ele está dizendo? Se você tem um objeto lá embaixo da água, se o centro de gravidade não muda de profundidade, por exemplo, se você rotacionar essa comporta com relação ao centro de gravidade, a força continua a mesma, né? Que é isso que está dizendo aqui. Observe que o centro de gravidade não muda a sua altura relativa à superfície, a resultante independe do ângulo, né? Portanto, se a comporta estiver na horizontal, θ igual a 0, o resultado continua válido. Nossa, isso é muito louco. Onde teremos que identificar a H barra com a profundidade do centro de gravidade. E a fórmula F, que é igual a P barra vezes A, continua válida, tá bom? Aí, tá aqui feito, então, o primeiro estudo de comportas, tá bom? Ele é bem simplesinho. Quando você estiver calculando uma força resultante que está atuando na comporta, né, na comporta, ela é simplesmente pegar o valor da pressão na altura do centro de gravidade e multiplicar pela área da comporta, né, a área lateral que está, né, em contato com o fluido, tá bom? E assim você vai calcular, então, a força. Professor, e aonde que entra o centro da pressão? Então, onde que entra o centro de pressão? Ele vai entrar quando estiver calculando o torque. Porque você deve imaginar que esse fluido está fazendo força ali nos pontos, né? Então, existe uma tendência a provocar uma rotação nessa torque, nessa represa aí, né? Então, aí a gente vai... E esse estudo mais detalhado, onde vai entrar aí essas outras coisas, o centro de pressão, né? Deixa eu ver se eu deduzi aqui nesse material. Aqui, ó, o centro de pressão. O Y do centro de pressão já está entrando aqui, ó. Quando a gente calcula momento. Momento, tá vendo? Certo. É nessa equaçãozinha. Aqui a gente calcula o valor do Y do centro de pressão, ó. Nossa, mas gente, talvez eu vou abortar isso aqui. Eu vou conversar com a outra professora, ver se ela vai dar isso aqui também. Porque talvez, eu acho que via vídeo, entender isso aqui dá. Só que esse estudo detalhado da comporta aqui, até para a gente poder calcular o valor do Y do centro de pressão e calcular os momentos, né? Talvez seja um pouco demais exigir isso do vídeo. Eu acho que é um pouco demais. Porque aí eu vou ter que fazer uma aula um pouco mais elaborada. Eu vou ver o que eu vou fazer, tá? Para a aula que vem. Você não tem que se preocupar com isso, não. Você fica tranquilo aí. Importante que a gente começou o estudo de comportas. Como? Calculando a força que a comporta sofre. Qual que é o valor que a força que a comporta sofre? É o valor da pressão no centro de gravidade vezes a área.
A dedução está aqui. Seu objetivo é entender essa deduçãozinha aqui. Ó. É isso que vocês têm que fazer. Não tem exercício, não tem nada. É só entender a dedução, entender realmente aqui o que está sendo dito aqui nesse material, tá? Até aí tá de boa. Aí tá de boa. Mas aí pega esse de boa e faz no caderno, passa limpo no caderno. Pega esse materialzinho aqui, passa limpo no caderno, explicando as contas. E se você tiver dúvida, por que isso aqui é assim? Aí você me pergunta, tá? Esse tema tem a ver com mecânica do sólido também, né? É associado às duas matérias. É que nessa hora aqui, a gente está estudando um sólido que está submerso, né? Então, esse sólido ele vai ter um centro de gravidade. E a gente aprende a calcular o valor do centro de a posição do centro de gravidade onde? Lá em sólidos. E aí, a gente vai estar falando de momento também, daqui a pouquinho aqui, ó. Quer ver? Força... E dá para resolver isso por produto vetorial? Seria muito. A resposta à sua pergunta é sim. A gente consegue resolver isso aí por produto vetorial. Só que como a gente está fazendo cortes laterais, a gente está estudando o que está acontecendo com uma parte e concluindo sobre o todo. E essa parte é um plano, né, Renan? Como a parte que a gente está estudando ela é plana, fazer o produto vetorial é um pouco demais. É matar uma formiguinha com um canhão. Não precisa. Tá? Seriam as 3 páginas de cálculo, né? Não, até que o cálculo não seria, mas a descrição matemática, você teria que adotar um sistema de coordenadas, descrever exatamente o plano, né? Você descrever os vetores, ligar o ponto origem até o ponto de aplicação da força, cada força bonitinho, né? Isso seria um pouco mais de complicação matemática, entendeu? Seria uma descrição matemática mais robusta, que talvez fuja, né, do intuito do nosso curso. Olha aqui na página, aqui nessa página 9 aqui, ó. Aqui tem o cálculo do momento, ó. Braço de alavanca vezes força, tá vendo? Simplesmente Entendi. torque, né, momento de força, só que em 2 dimensões, braço de alavanca vezes força, né? Sem tratar vetorialmente. É como se fosse aquela força que você faz numa chave, só que a força está atuando lá na ponta, onde está desencaixando qualquer outro objeto. Vocês têm uns exemplos bons, cara? Isso mesmo, Renan. Vocês pegam uns exemplos assim, vocês contribuem com a aula de verdade com esses exemplos de vocês. Ontem também teve um exemplo muito bom, que eu falei assim, nossa, mas que exemplo bom. Tá até gravado lá no YouTube, eu vou até olhar depois. Aliás, nessa sala de vocês, deixei de fazer isso, né? Aquele cara, na primeira aula, ele me ensinou um puta exemplo óbvio sobre a aderência do fluido, né? Sobre por que a placa, quando você está em baixa velocidade, por que a placa que está em contato com a superfície fica com velocidade 0, né? Você joga água na pessoa, ela fica molhada. Nunca mais vou esquecer isso que o cara falou. Foi o Igor. Excelente exemplo. Fica molhada, fica uma camada de água lá na superfície, pô. Exatamente o conceito perfeitamente correto. É isso, gente. Então, essa foi a aula de hoje. Tá sem exercício para fazer em casa, tá? A força varia. Opa. Não tem exercício para fazer em casa. Professor, no caso, eu teria que fazer o desafio lá da plataforma? Eu tenho que falar qual que é o desafio, né? É verdade. Eu vou entrar aqui na plataforma e mostrar para vocês agora, ó. Senão não tem chamada, né? Vocês já tiveram outra... Ah, não, foi só comigo, não. Eu sou o único professor. Aqui, gente, ó, eu tô aqui na plataforma, ó. Eu tava olhando aqui o que a gente podia fazer para seu desafio. Sim. Se eu não me engano, aqui na unidade 5, olha, na unidade 5. Na unidade 5, se eu não me engano, ela vai falar sobre pressão, que a gente já viu, né? Não, forma de transferência de energia por trabalho. Não. Então não é isso aqui, não. Então eu quero outra sessão. Peraí. Ixi. Unidade 6, então. Vamos lá na unidade 6. Olá, meu nome é Luiz Freitas. Estou aqui no condomínio há 40 anos. Fenômeno de transporte, velho. Sei lá que eu falei errado. Vou olhar na 4, então. Oxe. Professor, A1 é conversão de calor. Pois é, A1 a gente vai ver só depois. Calor a gente vê depois. A última coisa a gente vê, né? A gente vê bastante fluidos, né? Mesmo, depois vê calor. Vou tentar a unidade 4 aqui, porque eu lembro que não é muito para frente. Pressão. Tá aqui, ó. Unidade 4, gente, na unidade 4 a gente tá falando de pressão. Vocês podem fazer o desafio da unidade 4, porque aí vocês vão conseguir já, ó. A gente, apesar de que a gente não viu o macaco hidráulico, vocês estudaram o princípio de Pascal, né? Então, vocês conseguem fazer esse exercício aqui. O desafio
da unidade 4, tá? É o que vocês têm que fazer hoje. É um exercíciozinho de pressão. Vocês podem fazer aí. A resposta eu tenho, tá aqui embaixo. Eu vou fazer assim rapidão. Ué, não apareceu. Acabando a live já. Padrão de resposta esperada. Tá aqui a solução. Ei! Aí depois vocês dão uma lida de tudo isso aí. Mas tá aqui o desafio para vocês fazerem da unidade qual? Qual unidade? 4. Unidade 4, por favor. Faz o desafio da unidade 4, que aí a gente fica em paz aqui. Então, vamos recapitular. A gente viu o início do estudo de comportas, tá dando meu material aqui mesmo, é o que eu tinha pedido para vocês lerem. Eu expliquei essa figura para vocês e expliquei os conceitos. E a gente deduziu essa fórmula aqui, o cálculo da força na comporta. Na aula que vem, a gente vai fazer isso aqui, ó, o estudo detalhado das comportas, tá? Ari, tá terminando aqui. Beleza, gente? 5 minutos. Beleza. Ok. Professor, Fala! o senhor melhorou, professor? Melhorei. O senhor Muito. melhorou? Melhorei. Tô tranquilaço agora. Só o ouro, então. Tô só o ouro, exatamente. Hoje eu já fiz exercício físico. Medo. Eu fui no supermercado, tossi na nas roça, prateleiras, tudo. É mesmo, professor? Mentira, viu, gente? Mentira, pelo amor de Deus, isso é mentira. O que foi? Tô aqui escondido na roça. Você que é esperto. Tô escondido Os caras ricos foi lá na Europa, pegou esse vírus, trouxe pra cá e depois vai pra roça, ó. Você tá fugido, Matheus. Isso aí é o sobrinho do Marconi. Pegando ônibus. O Matheus tá preso com o Ronaldo Gaúcho. Pede pro Marcão devolver o dinheiro, Matheus. É isso aí, galera. Minha Então tá bom, até a namorada aula me que trancou vem. em casa. Professor, Converse com com Deus. seus colegas aí, eu sei que vocês têm os grupos, converse com seus colegas, porque eu acho que no máximo hoje deu 40 pessoas, não foi? Eu não vi o máximo de pessoas que eu tava dando aula, mas... Sim, nossa sala tem quase 100. Pois é, então, veio pouca gente hoje, tá? Isso aí não é bom para você, não é bom para a pessoa, porque a aula está rolando, viu, gente? Digamos, acabou a quarentena semana que vem. Na outra semana a gente está em sala de aula e eu não vou dar de novo essa matéria que eu estou dando aqui. Isso aqui já está dado e está até no YouTube. A matéria está dada. Comportas, eu estou passando por ela já. Entendeu a história? Me enviaram um link aí informando que parece que era até o dia 30 de abril a quarentena nas faculdades. Isso mesmo, Foi realmente alongado até procede? isso mesmo. Isso mesmo. Foram prolongados os dias. Isso é coisa do Caiado, é coisa do nosso governo estadual, né? Uma juíza determinou, né? A juíza determinou que a gente ainda tem mais 30 bater nesse dias de Caiado. quarentena. Mas é o tipo de coisa que pode cair a qualquer momento, né? Porque é uma liminar da justiça, então isso aí pode ser revisto. Mas gente, sei lá, falando por mim, eu entendo a gravidade do vírus, peguei o coronavírus e não acho que a gente deve ficar nessa quarentena toda aí, não. Professor, Esse mas tá realmente- correto. Mas realmente Eu você acho. fez exame, é o coronavírus mesmo, não foi? Cara, eu não fiz exame porque eu não fiquei sem respiração, mas eu tenho certeza, pô. Eu tive os sintomas que eu tive, eles não tem nada a ver com gripe normal, dor de garganta. Tipo assim, febre, 5 dias seguidos. Uma febre E a leve. respiração? E diarreia. Hã? E a Tem nada a ver. respiração, professor? Pois é, minha respiração sempre ficou boa. Ela nunca ficou ruim. Quer dizer que o vírus não atacou meu pulmão. Entendeu? O meu sistema isso aí é imunológico, juventude. suponho que o meu sistema imunológico lutou bem contra o vírus. Isso aí é juventude. Aragão, quem Vou parar de gravar.